aí, minha gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Fala pra mim. Olha só, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre a famosa comida dos orixás. Sim, porque é comida dos orixás. Aquela comidinha baiana que você pede na sexta-feira, quando você vai no restaurante, aquele acarajézinho, aquele vatapazinho, aquele abarazinho que você come no tabuleiro da baiana. É comida de orixá. A gente vai falar sobre isso e um pouquinho da hipocrisia humana mediante a essa temática. Mas olha só, antes da gente começar e continuar esse vídeo, na verdade, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito em inscrever-se, tá certo? Aperta nesse botãozinho, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal. Vou pedir também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá vocês vão ficar por dentro um pouquinho da minha rotina, desse dinamismo que é ser mãe de santo atualmente, agora com 30 anos, afinal fiz aniversário recentemente, certo? E também vou aproveitar para pedir para que vocês doem para nossa vaquinha solidária, que é a vaquinha que a gente criou, porque do lado de cá a gente está fazendo nossos movimentos, né? Mas a gente criou essa vaquinha para que quem puder ajudar a gente, ajudar, contribuir com qualquer valor para ajudar a gente a levantar o terreiro de Candomblé. No mais, roda a vinheta. Bom, eu tô aqui com o meu roteirinho de perguntas, coisinhas simples aqui no celular para só acompanhar aqui com vocês a gravação desse vídeo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: vocês sabiam que vocês comem as comidas dos orixás? Eu queria que vocês ouvissem essa pergunta e pensassem um pouquinho sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque realmente, gente, quando a gente chega ali no restaurante, dia de sexta-feira, todo mundo diz assim: não, eu quero comer aquela comidinha baiana, que é a comidinha de dendê, né? Aquele vatapazinho, aquela galinha de chin-chin, coisa deliciosa, né? Aquele caruruzinho, enfim. Quando a gente chega pedindo essa comida no restaurante, ou a gente chega no tabuleiro da baiana e pede um acarajé, um abará com pimenta, sem pimenta, é quente ou é frio, né? Que algumas perguntam, por exemplo. Enfim, a gente chega lá, certo? A gente chega lá, a gente pede essas comidas, só que a gente não tem noção que essas comidas são comidas sagradas, né? Comidas dos orixás. Então, assim, eu já vou trazer assim um pouquinho de contexto para vocês. Por exemplo, o caruru, né? O caruru que a gente gosta de comer, dependendo da forma que se corta o quiabo, é um caruru de erê, de beija, é um caruru de ançã, é um caruru para Xangô. Então, enfim, dependendo de como se corta o quiabo, traz uma referência de para que santo é aquela comida, por exemplo, né? O bolinho de estudante que todo mundo adora, que eu amo também, por exemplo, é uma comida que a gente oferta, que a gente oferece, coloca no pé de Dona Nanã, um dos orixás que nem todo mundo conhece, um dos orixás mais antigos, por exemplo. Então, assim, a gente fica com aquela concepção de que é comida baiana, mas pera ainda, não é comida baiana, é comida de candomblé, é comida de orixá, certo? E eu queria parar um pouquinho já no início desse vídeo e falar isso pra gente poder desmistificar e começar a entender alguns discursos que acabam sendo falhos, né? 6 por meia dúzia, pessoas que, por exemplo, condenam as religiões de matriz africana, o candomblé, invadem templos religiosos quebrando, né, nossas coisas de santo, pessoas que falam e que dão discurso que Deus é mais, Deus é maior, Deus é, claro, Deus é maior, mas falam esse tipo de frase, por exemplo, condenando os orixás, né? Só que na sexta-feira quer comer uma comidinha baiana, quer comer um acarajézinho, mas não sabe, malmente sabe, ou se finge de morto. Agora, se tá se fingindo de morto, eu tô aqui, ó, pra ressuscitar quem tá se fingindo de morto. Porque assim, o acarajé, por exemplo, a gente chama de acará, é uma comida de ançã, certo? E aí eu queria muito convocar todo mundo a pensar um pouquinho sobre isso, porque a partir daí a gente pode falar um pouquinho do axé, do candomblé dentro desse contexto. Então, assim, vocês podem me perguntar: mas Mari, os orixás, eles comem essas comidas, né? Porque você falou que é comida dos orixás, eles comem dessas comidas? E aí eu vou trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho dentro do contexto mediúnico, né? Vocês sabem que eu estudei e frequentei e aprendi tudo sobre o espiritismo com minha mãe, tudo sobre mediunidade, tudo sobre energia com minha mãe, com a linhagem do espiritismo.
Isso é um fato. Então, eu, na minha opinião, dentro do meu conhecimento, dentro de tudo que eu aprendi durante esse tempo todo, eu entendo que o orixá, ele não chega lá e come a comida. Ele se alimenta daquela energia. Então, a gente para ali, cozinha com os temperos que a gente entende que são sagrados, os nossos temperos são temperos, né, são segredos, então a gente cozinha com aqueles temperos, certo? Então a gente tá ali no processo de cozinhar, tá ali pedindo, tá agradecendo, tá conversando com o santo enquanto a gente tá preparando naquela intenção. Intenção é energia, tudo é energia. Esse celular aqui é energia, então a comida é uma energia também. Então a gente tá ali elaborando, trabalhando aquela energia enquanto a gente cozinha, a gente tá pedindo, tá conversando, tá agradecendo, certo? Cozinhando a comida que é do orixá, que o orixá recebe aquela comida. E aí depois a gente arreia no pé do santo. E eu entendo que quando a gente arreia ali no pé do santo, o orixá, ele se alimenta daquela energia, não é da comida em si, mas sim daquela energia que aquela comida feita, preparada, rezada, conversada por a gente tá sendo colocada no pé dele. Então, assim, tem casas de candomblé, e aí vai depender realmente de cada casa, que arreia a comida do orixá e deixa alguns dias ali arreado, depois suspende e entrega para a mãe terra. A terra absorve aquela comida, aquela energia. Tem outras casas de candomblé que não, que arreia a comida no pé do santo, deixa de um dia para o outro, depois suspende a comida seca, que é assim que a gente usa o termo correto é comida seca. A gente suspende aquela comida seca e faz a mesa fria. Que o que é a mesa fria? Depois que suspende a comida seca, se faz um grande banquete, se organiza aquelas comidas dos orixás ali no chão, né, em cima da esteira, e os filhos da casa se alimentam daquela comida ofertada para o santo, daquela força, daquela energia ofertada para o santo. E depois o que sobra se dá para a mãe terra novamente, para a terra absorver. Então, assim, cada casa tem sua forma de fazer a mesa fria. Tem casa que faz mesa fria, tem casa que não faz, certo? Mas assim, todas as casas ofertam a comida seca, a comida do orixá, que é essa comida preparada. Então, o feijão fradinho delicioso da sexta-feira santa, por exemplo, é uma comida também de orixá. E assim, a gente entende, pelo menos eu entendo, ou muitas pessoas entendem, né, que aquela energia da comida é uma energia que traz uma referência de reverência, de comprometimento, porque isso é importante, né? Tava falando sobre isso no Instagram esses dias, o quão é necessário a gente se comprometer com a nossa espiritualidade. Não é se comprometer comigo, que é uma liderança religiosa, ou com outras lideranças, é se comprometer consigo, com a sua espiritualidade, com o que você carrega com o seu santo. Então, assim, no momento que você para, se dedica, que corta o quiabo, que cata o grão, que prepara, que bate a cebola, que faz isso, que faz aquilo, você tá ali trabalhando o seu comprometimento com a sua espiritualidade, com o que você carrega, com o que você tem, com o que você traz de ancestral. Então é um lugar muito mais de zelo e de comprometimento, de reverência e de cuidado, de respeito, do que uma necessidade real de se fazer uma comida para o santo. A necessidade, ela vem desse lugar de querer mostrar, por exemplo, o amor que você tem perante a divindade que você acredita, que você tem fé, que você carrega, por exemplo, na sua cabeça. Então, assim, a comida de candomblé, a comida de orixá é uma comida lindíssima, é uma comida saborosíssima, e se não fosse tão saborosa, não estaria dentro desse contexto de comercialização. Então essas pessoas podem me perguntar, mas Mari, e a mãe, enfim, como vocês quiserem me chamar, mas comercializar essa comida é certo? Não é errado, não? Eu não tô entendendo, né? Então, assim, aí eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho o quão linda é a minha religião, o quão linda é o culto a orixá. Orixá é tão maravilhoso, é tão grandioso, que possibilita aos seus fiéis se sustentarem, botarem comida na mesa. E eu não tô falando isso de forma ruim, não, de ter vida boa, de ter vida tranquila, de poder viajar, de poder comprar seu carro, de poder viver a sua vida com qualidade, comercializando a comida do santo. E aí é que tá o X da questão, e é uma linha tênue, porque comercializar é uma coisa, agora comercializar respeitando os fundamentos dos orixás, respeitando os fundamentos que aquelas comidas carregam,
é o X da questão, que pra mim é o mais importante, que é respeitar o sagrado, é o comercializar entendendo o respeito que é necessário pelo sagrado, pela forma de se fazer a comida, pelos temperos corretos que devem ser usados, né? Não comercializar por comercializar e pintar, por exemplo, um acarajé de rosa, como aconteceu aqui em Salvador recentemente, né? É comercializar entendendo que existem segredos, existem fundamentos, existe um processo de que tem que ter reverência. Os orixás, eles nos possibilitam nos sustentarmos através do sagrado. Quer coisa mais linda do que isso? Não tem, na minha opinião não tem. Então a gente tem que ter no mínimo um respeito e reverência a esse sagrado que nos possibilita tantas coisas boas, né? Isso é extremamente crucial. E aí vem essa minha crítica, né? Que é uma crítica muito consciente. Realmente, como eu falei no início do vídeo, pessoas de outras religiões, né? Elas condenam a nossa religião, condenam a gente, aponta, entra nos nossos terreiros, quebram coisas, são intolerantes religiosos, são racistas religiosos, mas aí na sexta-feira quer comer a comida do orixá, que chama de comida baiana, né? Quer comer o acarajé, o abará. E isso é que me incomoda muito. Então a gente serve para vocês, a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso sagrado serve para alimentar e saciar a vontade, o desejo das pessoas, serve para tomar um banho de descarrego no final do ano, mas não serve para respeitar a gente quando a gente está de preceito, não serve para respeitar os nossos tempos religiosos, não serve para respeitar os nossos santos. Você está comendo ali uma comida de Yansan, tá comendo uma comida de Herê, tá comendo uma comida de Oxum, tá comendo comida dos santos, mas você não respeita a gente, não respeita nós que zelamos e cuidamos e temos reverência aos orixás também. É isso que eu queria trazer assim um pouquinho de reflexão, que vem me incomodando muito, ver alguns comentários, ver algumas falas, posturas, né? E não falar. Então assim, a partir de hoje, se eu ver uma pessoa de outra religião que esculhamba a religião e chegar no dia de sexta-feira quer comer a comida baiana, a comida de orixá, eu vou questionar, eu vou falar. Porque é importante a gente pensar sobre isso, é importante a gente se convocar dentro desse lugar, né? De questionar mesmo. 2 pesos e 2 medidas não cabem. No mais, olha só, eu queria aproveitar já esse finalzinho do vídeo para que vocês possam depois pesquisar, ler, entender de que trazer esse convite para vocês de entenderem que comidas são essas. Esse tipo de assunto é um assunto que rende muito pano para manga, que depois a gente pode falar sobre energias aqui no canal, sobre esse lugar de comida, energia, santo, divindade, enfim, onde que tudo isso se encontra. Mas aí é conteúdo para outro vídeo realmente aqui no canal. Mas procurem, leiam, pesquisem, perguntem, podem deixar comentários aqui. Eu prometo que eu vou parar para responder todos, certo? Mas a gente pode debater um pouquinho aqui sobre essas temáticas, sobre as comidas dos santos. No mais, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, certo? Ative as notificações, o botãozinho escrito inscrever-se aqui embaixo, tá certo? Me sigam no Instagram também, tá? Lá a gente fica mais pertinho e, se possível for, doe para Vaquinha Online. Aqui na descrição tem um link para que vocês possam doar. É isso, gente. Até semana que vem, ó. Um cheiro da mãe.